Fala aí família, beleza? Aqui quem fala é o Luizão e hoje estamos aqui com a nova config do PC, uma RX 6600 com Xeon 2640V3 e 16 GB de RAM single channel, infelizmente, porque a memória está caríssima. E hoje iremos testar essas belezuras: Hogwarts Legacy, Overwatch, Bloons TD6 não, exclui Bloons, Counter-Strike e Fortnite. Vamos ver como que a plaquinha vai ir nesses jogos, vamos ver se ela consegue um FPS alto e se ela consegue rodar o Hogwarts Legacy numa qualidade maneira. Bora pro testes. Então começando com o Overwatch com a pré-definição de qualidade no baixo, a gente tem uma médiazinha muito boa de 180 a 200 FPS. Quando tá assim mais com personagem ali na parte da batalha, ele cai bastante. Então fica oscilando entre 170 e 190. Em algumas partes pega 200 FPS e também depende bastante do mapa. Tem mapa que pega mais FPS, tem mapa que pega menos. Mas aqui infelizmente o que limita é o Xeon. Se tivesse um Ryzen 5 5600, ele estaria levando tranquilamente uns 300 FPS nessa placa de vídeo. Então essa placa de vídeo chega a 360 FPS por aí. Mas o Xeon limita muito a placa. Como vocês podem ver, ele não consegue bater os 200 FPS quando está ali no ataque, quando está batalhando. Claro que também depende do mapa. Tem alguns mapas que são um pouco mais leves, que pega às vezes até 200, 220. Mas é casos mínimos. Agora pegando na parte da pré-definição no épico, na máxima qualidade que o jogo entrega, fica uma qualidade muito boa ainda. O Xeon, quando ele coloca essas pré-definições no máximo assim de qualidade, ele segura bem. Ele não deixa o FPS cair muito. Então como vocês podem ver, ele segura o jogo acima dos 100 FPS. Poucas quedas ali para 90, 99. Acho que nem 90 chega, acho que só cai para 99. Mas a maioria das vezes sempre mantendo acima de 100. Um jogo com tudo no ultra, no épico do épico. O jogo mais bonito possível. Mas assim, um jogo competitivo como Overwatch, normalmente o pessoal joga como, para definição, uma qualidade mínima, né? Então esse é um dos casos que realmente se a pessoa quer jogar o jogo. Passando agora para o CS. A gente deixa a pré-definição como ela veio, então é a pré-definição recomendada do próprio CS. E a gente começa a ter uma médiazinha bem legal ali acima dos 100 FPS. A gente pode ver que às vezes tem umas quedas ali quando tá renascendo, né, ali no mata-mata, que é um pouquinho mais pesado do que se fosse no competitivo, que é várias pessoas ao mesmo tempo. Às vezes cai ali para um 80, 70. Mas ela ficou bem estável, acima dos 100. Poucas horas cai abaixo de 100. Eu acho que nesse caso nem caiu. E agora testando a pré-definição no baixo em Full HD ainda. A gente tem uma médiazinha bem parecida com o que já veio do jogo, né, que é recomendado, que o que eu percebi lá era a alta, né, a qualidade alta. E agora a gente testou a parte do 4x3, né, resolução de 1280 por 960. O FPS continua a mesma coisa, então não teve muita diferença assim entre FPS nesses três modos. Passando agora para o Fortnite, a gente vai jogar ele no modo desempenho, é o único método que a gente vai usar, usando a texturas no épico e a visão no épico também, que é o jeito que eu jogo atualmente. E aqui no Fortnite a gente tem uma médiazinha bem parecida lá com o Overwatch, a gente sempre fica ali na faixa dos 150 a 220, 240, vai dependendo da parte que você tá do mapa. Mas é bem difícil ter quedas abaixo disso. Não tem stuttering nenhum, nem nos outros jogos, no Fortnite também não. Caindo aí a gente cai por uns 140, 130 ali, às vezes bate até bem menos, bate às vezes até 80. Mas é porque tá renderizando o jogo, mas depois que cai, fica bem tranquilo.
A gente fica com essa mediazinha aí de 170, 165 quando a gente tá luteando. Nesses casos aí eu não sei o que aconteceu, mas normalmente eu fico com 200 FPS quando eu jogo assim no dia a dia, mas acho que como era a primeira partida que eu puxei, os shaders ainda estavam carregando, aí às vezes o FPS não tava o máximo que podia, mas normalmente fica entre 200 a 180 FPS. Agora passando por Hogwarts Legacy, eu desliguei o FSR e o Frame Generation e deixei tudo no baixo para a gente começar os testes. E tudo no baixo a gente teve uma média muito boa, mesmo o gráfico ficando muito feio, mas a média ficou legal, ficou entre 70 e 90 FPS. Ficou uma... Querendo ou não, ficou uma média ideal para jogar esse jogo, porque acho que abaixo disso fica um pouco travado o jogo, não sei o que acontece nesse jogo. E eu já vi muitas pessoas criticando esse jogo por falta de otimização. E quando fica abaixo dessa taxa de 70 FPS para cima, eu creio que fica um pouco pior. Passando para a qualidade média agora, a gente ainda continua mantendo a gente continua mantendo um FPS acima de 60, em alguns poucos casos ali quando carrega alguma coisa cai para menos de 60, mas fica bem estável. Agora no alto a gente já vê uma queda bem brusca já, baixando dos 60 FPS, né, ali entre 50 até 40 FPS ali carregando as coisas. Em algumas partes do mapa cai até às vezes para 30 FPS. Infelizmente esse jogo realmente é muito mal otimizado, e nessa placa com essa configuração de placa de vídeo e processador ela não se dá muito bem. Passando pro Ultra agora só pra gente ver como que fica, aí cai muito FPS, mesmo carregando as coisas ali, fica entre 40 a 30, e essa parte aí da cidade, se eu não me engano, é uma das mais pesadas do jogo, porque nem a parte lá do castelo é tão pesada como aí. Não sei o que acontece, é má otimização do jogo, mas toda hora fica caindo frame, então fica com bastante stuttering. Aí eu peguei, liguei o FSR e o Frame Gen, aí ele pediu para reiniciar o jogo. Aí agora a gente está no Ultra com Frame Gen e FSR qualidade, e melhorou bastante. Antes estava caindo para 33, 30 FPS. Aí dando uma carregada aí, quando ele vai andando, se mantém ali nos 50, bate 60, mas não sai muito disso. Tem alguns lugares que realmente vai pegar uns 70 ali, mas por conta que tem menos coisas mostrando, né? Passando agora para a qualidade alta com o FSR e o Frame Gen, a gente já tem um frame time bem melhor, ali perto dos 70 até 80. E agora passando para o médio, a gente tem um frame time muito bom, onde eu coloquei ali, eu fiquei rodando um pouco para ver se carregado, porque o frame tava bem baixo ali, eu fiquei rodando um tempinho ali, aí quando carregou todas as texturas, ele ficou com a média ali de 80, 70 FPS tranquilamente, que é, como eu disse, seria o melhor caso possível ali para se jogar, que seria essa faixa de FPS. E tem algumas partes também, até quando ele vai sair ali da cidade, que já fica bem mais leve, pega até 100 FPS, 110. Aí no caso do Hogwarts Legacy, eu acho que teria como colocar até num qualidade alta ali, colocando algumas coisas na qualidade média, e daria para rodar tranquilamente aos 70 FPS, 80 FPS no jogo, mantendo uma qualidade muito boa ainda do jogo em si. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi isso hoje, mostrando os FPS aqui dos jogos. Espero que tenham gostado do vídeo e muito obrigado por ter assistido. Falou!